aqui no programa Bate-Papo na Siri, né? Nossa live dessa noite com o Elber Santos, o Binho de Vavazinho. E falaremos aqui hoje de educação e esporte, um tema que é agradável, né? E já desde já convidamos os nossos internautas para que compartilhem a nossa live e façam seus questionamentos, suas perguntas, envie para todos nós e estaremos aqui batendo um papo descontraído com todos vocês. Lembrando que essa live está sendo transmitida aqui através do Facebook, do Ipiracite. Também, se você pode acessar o site ipiracite.com e assistir também através do site e também a Rádio Web Piracite. Daqui a pouquinho estaremos aí disponibilizando os links, né, e compartilhando, e desde já pedimos também aos nossos amigos internautas que compartilhem essa live. Uma boa noite, Welber. Em seguida, boa noite, Johnny. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jones. Boa noite a todos os internautas e os ouvintes também da Rádio Web, não é isso? Isso. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo. Hoje nós estamos iniciando esta relação sobre educação e esporte, que nós vamos ter aí, no mínimo, 2 ou 3 lives para a gente tratar sobre isso, porque a gente vai tratar do esporte do modo geral e, à medida do possível, a gente vai especificando para a nossa cidade, para a nossa região, uma coisa mais específica, né? Que é um tema assim, extremamente amplo, necessário e importante da gente fazer essa discussão aqui. Então, de antemão, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, porque é uma oportunidade que a gente tem de estar dialogando com as pessoas. E hoje nós vamos ter, inclusive, uma participação especial que vocês vão ver lá no final, né? Pois bem. Welber, boa noite. Vamos começando aqui a nossa live de hoje. Inclusive, eu peço a você, internauta, que participe de sua opinião. Você esportista hoje, você professor, educador, você envolvido direto ou indiretamente na educação, você pode participar. Aliás, bons temas têm sido tratados aqui, inclusive com a participação e colaboração de você, internautas. E desde já a gente já agradece a sua participação durante todas as nossas lives que vem sido, graças a Deus, tem uma aceitação muito boa. E hoje vamos tratar de uma coisa boa, Welber. Esporte e educação. Tá? Uma coisa tem que estar ligada à outra ou não. Porque aqui no Brasil, a gente pensa esporte e a gente só pensa futebol. Não é só o babinha lá, não é? E aí, às vezes, e eu vejo muito isso, Welber, às vezes a educação parece que está distante do esporte. Elas podem andar juntas ou tem que andar simplesmente separado toda a vida? O Johnny, você traz aí já de início duas questões interessantes. Primeiro, essa coisa de que o futebol, o esporte não se resume ao futebol. O futebol, para nós brasileiros, é um dos esportes mais populares e que tem uma história belíssima e que é uma coisa maravilhosa. Mas o esporte, quando a gente fala... existe, inclusive, alguns canais de esporte que seria mais coerente falar canal do futebol, porque só fala em futebol, quando o esporte é muito mais amplo. E se você prestar atenção, na própria escola se fala em educação física. Olha a relação da educação com a questão do esporte, né? Bem intrínseco. Mas eu gostaria, Johnny, de começar essa minha fala de hoje, fazer um preâmbulo aqui, porque é muito interessante a história, por exemplo, das Olimpíadas. O esporte ele não está desconectado da vida cotidiana. Então, se você repare bem, a cidade de Olímpia, ela, que era na Grécia Antiga, ao passar dos anos, ela foi soterrada, né? Inundada e tudo mais. E aí, lá por volta do século XIX, as universidades, né, os estudos arqueológicos resolveram escavar
aquela localidade onde funcionava a cidade de Olímpia. E aí descobriram coisas maravilhosas, que existiam jogos naquela cidade e um barão chamado Barão de Coubertin, né, resolveu investir dinheiro nesse processo de pesquisa, né, arqueológica. E aí ele se inspirou e quis criar ou recriar as Olimpíadas, chamadas Olimpíadas Modernas, né, porque já existia lá na Grécia Antiga. Então ele quis criar as Olimpíadas Modernas retomando a questão do esporte. Mas não era a coisa, o esporte pelo esporte. Ele tinha um sonho, uma utopia, por assim dizer, de unificar as nações, né? Que sempre tivemos aqui ou ali. A história da humanidade é a história de guerras. Então, vejam, prestem atenção que o símbolo das Olimpíadas, ele representa os 5 grandes continentes do mundo. E eles estão entrelaçados, porque isso é resultado desse desejo do Bourbon de unificar os povos, ou seja, através de quê? Do esporte, das suas várias modalidades. E vejo que nessa pesquisa arqueológica se encontrou nas paredes de algumas localidades desenhos rupestres que simbolizavam a variedade de esportes. Inclusive, na pesquisa que eu estava fazendo aqui, tinha alguns desenhos que lembrava demais a capoeira. Eu fiquei assim, meu Deus, será que a capoeira já fazia parte lá da Grécia Antiga? Eu fiquei com essa dúvida e já é uma dúvida para eu poder pesquisar. Então, ou seja, a criação das Olimpíadas, e aí eu falo as Olimpíadas Modernas, ela vem dentro de um contexto histórico, de um desejo, fruto de um processo de pesquisa arqueológica, onde identificava o esporte como unificação das pessoas. Então, quando eu vejo hoje um jogo de futebol, por exemplo, mas pode ser um jogo de vôlei, mas o futebol o contato é mais direto, onde tem brigas horríveis, né? Não só das torcidas, mas também dentro de campo, né? Veja que ao longo dos anos foi preciso endurecer o poder do juiz para poder frear o processo de violência, ou seja, esse pessoal acho que está fazendo o esporte desconectado do contexto maior, porque ele já nasce na intenção de unificar as pessoas, né? O esporte tem um condão, vamos assim dizer, também, de que cada um, né, conheça o seu corpo e aprenda a lidar com os próprios limites do corpo. Isso faz parte do processo educativo. Então, educar, significando impregnar de sentido cada ato cotidiano, é isso. É você dar sentido ao seu corpo, aos movimentos. Por isso que se tem as coisas, os mitos, né, de que o homem grego é aquele homem bonito, porque cuidava muito bem do corpo, né? Mas a lógica não é só a questão estética, mas é uma questão de saúde e bem-estar físico e mental. Então, esta introdução é que a gente vai localizar nossa fala aqui dessa relação entre educação e esporte. Muito bem, tá aí. Agora entendemos um pouco o surgimento do esporte através da Grécia Antiga, os próprios Jogos Olímpicos, que reúnem muitas nações, não é? Mas é isso. Jorge Wellington, tá aí um pouco, a aula já começou, hein? Eu peço a você, internauta, que comece a participar. Deixa eu mandar um alô para Marina Sodré também, já está aqui. O Anselmo já chegou, está presente também. Vamos fazer a chamada, Jorge Wellington. Boa noite. Pois é, boa noite. Espera aí que eu estou um pouco... Estou sem áudio aqui, agora pronto. Pronto. Enquanto você vai localizando um áudio aqui, eu vou batendo um papo aqui com o Bimo, vou explorando o Bimo aqui um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá. Então, enquanto isso, Johnny Costa, você fica conversando com o Bimo e os nossos internautas aí, enviando também os seus questionamentos, né? E pedindo também para compartilhar a live, né? Enquanto isso, eu vou também aqui compartilhando a live. E lembrando que hoje, no final, aí perto do final da nossa live, vai ter uma participação especial, né? Ele não poderia faltar, né, João?
Eu acho que não sei quem é não, mas não poderia. Você está falando que não, se Binho disse que Você vai não, talvez. gostar. Então vamos lá, estou como internauta também. Bill, esporte, esse panorama que você traçou do esporte, não é? Agora, insere isso na conjuntura brasileira, baiana e piraense, não é? Eu lembro muito bem que você me falando disso, e hoje pela manhã pensando no tema, eu estava até pensando. Eu lembro que tinha um tenista, Guga, né, que ele foi muito conhecido, ganhou vários torneios de tênis, e o ministro da Educação disse assim, e olha que eu acreditei: vamos colocar uma quadra de tênis em toda a cidade brasileira. Eu acreditei nisso. Que coisa, né? Que coisa. E aí, quando a gente olha para os Jogos Olímpicos, nossos campeões olímpicos, como eles começam, Binho, sem nenhum incentivo, muitas vezes começa no fundo de quintal. Tem lutador que começou dando murro em bananeira, sabe? Esse esporte, essa maneira bem poética, inclusive real, que você traçou, parece que não se coaduna com a nossa realidade. Parece que são dois caminhos dispersos, sabe? Quando se trata em esporte, a gente não consegue ver esse brilhantismo todo, o que está por trás do esporte. Não é? A gente acha que é algo aleatório, até porque o esporte mais popular do Brasil é o futebol. Então, como é que a gente começa? No campinho, botando duas travezinhas ali, e a gente começa, não é? Mas muitos desses praticantes não têm acesso à educação, Bill. Esse panorama inserido na realidade brasileira, baiana, ipiraense, camisão, como é que fica? O Johnny, desde a minha primeira live, eu venho batendo na tecla de que das possibilidades e da necessidade de estabelecer políticas públicas. O país, Brasil, tem que parar de atuar aí hoje no campo do esporte, no improviso, né? No aqui e o agora. Por exemplo, se você trouxe um exemplo, quando o Guga, né, que faz parte de um esporte mais individual, que tem os esportes individuais e tem os esportes coletivos. Quando o Guga ganhou o prêmio de Roland Garros, né, que aí o rei do saibro, né, que é o tipo de piso e tal, agora vamos lá, todo mundo joga tênis. Quando a seleção brasileira de vôlei, com o Bernardo, né, que tinha o saque Jornada nas Estrelas, que foi campeão lá nos anos 80, foi campeão olímpica, todo mundo, agora vamos lá, vamos agora jogar vôlei. O Brasil, quando ele levou aí quase 25 anos, né, foi em 70, depois foi campeão em quanto, meu Deus? Depois de 70, me lembra a memória aqui, 94, né? 24 anos. Aí, vamos agora, futebol. Não é assim. Ou a gente adota uma política de esporte no país, no estado e nos municípios, ou então a gente vai estar fadado a esperar um grande ídolo, né? Só não houve esse boom quando o Ayrton Senna foi tetracampeão, porque investir em Fórmula 1 é caríssimo, né? Mas, Johnny, eu vou fazer uma justiça aqui. Veja como os nossos processos são interrompidos. No governo Itamar Franco, quando Zico, o galinho do Flamengo, assumiu o Ministério do Esporte, me lembro muito bem, que ele fez um programa, eu só não recordo do nome do programa, que era um programa direcionado especificamente com as escolas, esporte e escola. Isso começou a dar certo no Brasil inteiro, porque ele trabalhava o esporte tanto na modalidade de futebol, mas abria o espaço para outras modalidades. Embora, por exemplo, Ipirá, por exemplo, só avançou um pouco o esporte, o futebol, né? Foi lá, inclusive, que revelou um talento aí que joga bola até hoje, é um craque para mim, na cidade de Ipirá, que é nosso amigo Vandré de Braga. Vandré, eu digo sempre, que é Verdade. fruto desse programa do governo federal que incentivava essa relação das escolas em produzir o esporte enquanto meio educativo. O que é que aconteceu? Sai Zico, acaba o programa. Que essa ideia ridícula, violenta, de que sai um governo, ninguém dá continuidade às políticas públicas
E aí, ou começa uma outra com outro nome e tudo mais, e a coisa não tem continuidade. Então, defendo a ideia de que é preciso estabelecer políticas públicas voltadas à educação e o esporte diretamente para se garantir. E aí volto a dizer, quem tem um papel fundamental nesse processo é exatamente a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é capaz de garantir que essas políticas públicas sejam criadas, sejam fortalecidas e se permaneçam ao longo dos anos, para que o foco não são os políticos, mas sim toda a população que vai ganhar, entre prefeito, saia prefeito, mas que a política pública está garantida ali em nome da população. Uhum, muito bem, Bill. Antes daqui da gente relembrar um pouquinho que o esporte em Pirá já teve seus tempos áureos, Bill, eu vou agora para os nossos internautas, né? Tá? Conosco tá Kise, né? Santos, boa noite, Kise. Também o Vinícius. O Vinícius faz uma participação e uma pergunta aqui, Bill, bem oportuna. Bill, Vamos lá. se você fosse um gestor público, você teria alguma ideia de política pública para promover o esporte? Se sim, Bion, quais os resultados esperados? Você se inspira em alguma boa prática de algum lugar do mundo? Tá. Quero agradecer a participação, inclusive, de meu amigo Anselmo Magalhães, que é presença forte aí toda a live. Tá aqui. Vinícius, deixa eu agradecer você pela pergunta. Eu vou dividir a sua questão aí em duas esferas, né? Você pergunta se eu fosse um gestor público, se existia alguma proposta, não é isso? No campo do esporte. Sim. No campo federal, por exemplo, aqui no Brasil, e aí a gente ia precisar da articulação dos deputados federais, eu fico imaginando o seguinte: quando eu vejo a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, o próprio Banco do Brasil, que é uma instituição de economia mista, né, público-privado, financiar os grandes clubes de futebol, por exemplo, só como exemplo, aí eu fico a imaginar. A Caixa Econômica, enquanto banco público, ela tem que devolver, né, os seus lucros, vamos dizer assim, em forma de investimentos públicos. No caso, existe uma cota destinada, e também das próprias casas lotéricas, destinados ao esporte especificamente. Então, eu sugiro que vamos pegar uma cidade como Ipirá, vamos pegar uma cidade como Itaberaba, Baixa Grande, Serra Preta, Pintadas. Todas essas cidades existem ou uma caixa econômica ou casas lotéricas. As verbas destinadas ao esporte da Caixa Econômica, proporcionalmente, por exemplo, de Ipirá, que isso seja investido no esporte de Ipirá, ao invés de patrocinar os grandes clubes que têm outras fontes de renda muito maiores, como, por exemplo, direito de transmissão, venda de produtos caríssimos, como uma camisa a 100, 200, 400 reais, tem outras fontes, mas que esse dinheiro seja reinvestido no esporte amador, no esporte do interior. Se a Caixa Econômica de Ipirá responde pela cidade de Serra Preta e Pintadas, por exemplo, esses recursos sejam aplicados no futebol, no esporte, de todas as modalidades de Pintadas, Ipirá e Serra Preta. Então, isso seria uma forma de distribuição de renda, fomento das economias locais e fortalecimento do esporte amador, que eu gostaria de abrir um parênteses aí, Jones. Eu estava vendo essa semana que o amador vem do verbo amare, que significa amar, né? Ou seja, o esporte amador significa aquele que ama o esporte. Ele não vive do esporte, mas ele pratica o esporte de forma amadora, ou seja, de forma do amor. E isso precisa de incentivo. O governo federal poderia deslocar esses investimentos para essa esfera. É uma coisa. Eu acho que a gente ia fortalecer demais
a economia e o esporte dos interiores. A segunda etapa, e aí eu tentando responder a Vinícius, um caso especial em Ipirá. Aí depende única e exclusivamente da cidade de Ipirá. Nós temos um espaço aí chamado ABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil, que está completamente abandonado ao longo dos anos. Acho que eu faço até um comparativo. Assim como a cidade de Olímpia, lá da Grécia Antiga, foi soterrada, a ABB está quase, né? Porque a piscina foi entupida, destruiu tudo, mas tem uma área lá e ainda tem um campo que funciona e uma quadra. Essa área, o poder público municipal já passou da hora de chamar a associação do Banco do Brasil, ver quem são os responsáveis e criar uma parceria público-privado de criar ali no espaço da BB um grande centro esportivo do município. A localização é maravilhosa. Então, como é que funcionaria para fomentar a educação de tempo integral, inclusive, onde, por exemplo, o aluno estudava de manhã na escola normal e à tarde ele fazia uma modalidade de esporte que poderia ser natação, futebol de salão, vôlei, basquete, handebol, baleado, futebol também, ou seja, e vice-versa. Você tem um espaço ali no centro da cidade que dá para você conciliar educação integral entre escola e o esporte, de forma assim a gente expandir o desenvolvimento do esporte dentro do nosso município. Pois bem, Jorge, tudo bem por aí? Já se organizou direitinho? O papo aqui tá bom, viu? Tô vendo aqui, viu, Johnny? Tô me organizando aqui aos pouquinhos, porque a gente fica demorando, porque a gente vai compartilhando, né, a live, mas desde já nós agradecemos nossos internautas. Você pode também acompanhar nossa live também por áudio, através da Rádio Web Piracite. Eu estou colocando aqui o link daqui a pouquinho para vocês. Vocês podem também, através do site do ipiracite.com, e aqui também no Facebook, né, da página do Ipiracite. E nós estamos aí com o Elber Santos, o Guinho de Vavazinho, e falando aí de educação e esporte, né, Johnny Costa? E aproveitando, falando de educação e esporte, o Fernando Colonese está aqui também, fazendo comparecimento, né, na sala de aula. Ele não tomou falta não, viu, Johnny? Não. Fernando, um abraço para você, Fernando. E ele está aqui falando aqui, ó, boa noite, parabéns pela live. Como é bom saber que ainda existe pessoas preocupadas com o nosso esporte. Binho, você ainda acredita que Ipirá ainda poderá entrar nos trilhos, como no tempo de Jô, Mal, Uluca, Cal, Cafô, Bu, entre tantos outros, né? Resgatando assim de uma vez por todas o nosso esquecido esporte de quadra. Um abraço a esse trio. Um grande abraço para você, Fernando. Olha que dose de humildade este cidadão chamado Fernando Colonese. Né? Acredito sim, Fernando. E vou lhe dizer, uma das pessoas, uma das referências que me faz acreditar nisso aqui, nas possibilidades de uma coisa, da volta dos tempos áureos do esporte Ipirá, é você. Porque você é grande referência, você sabe disso. Fernando, um dos maiores jogadores de vôlei que nós assistimos dentro de Ipirá. Não é verdade, Jorge? Verdade. Johnny também sabe disso. Uma das grandes referências. Não é pouca Verdade. referência. Não é? Muito bem. Então, assim, a minha memória de esporte dentro de Ipirá, você tem uma influência altíssima, direta, objetiva. Porque nós tivemos uma fase em que não foi só o futebol. Você cita aí Cal de Lúcia, tem Juca, mas tem várias fases do futebol ipiraense que foi um negócio extraordinário. E a gente vai ter uma live aqui para falar mais especificamente do futebol. Mas nós tivemos uma fase do esporte, nós tínhamos a modalidade handebol, que você jogava também, né? Professor Bu. Nós tínhamos a fase do vôlei,
que tinha você, mas tinha, eu acho que foi um pouco antes de você, Gedean e Jô, que eram os dois irmãos. Tinha vários, professor Climério, Zenon, que hoje é delegado na cidade de Mairi, uma grande referência também no esporte de Ipirá. Então, nós tivemos uma fase que casou junto com a questão da cultura, que tinha o circo camisão, mas também no campo de esporte tinha essas várias modalidades, ou seja, a cidade era grande referência na região, inclusive. Disputar um futebol com a seleção de Ipirá, todo mundo tremia, porque era uma seleção de respeito, onde chegava se imponha com os jogadores da cidade. Né? Então, acredito sim, Fernando, acredito sim que é possível, desde que junte forças, pessoas como você, que já deu sua enorme contribuição e dá ainda no campo educacional dentro da cidade, e isso fortalece, rejuvenesce as nossas energias e acreditar num futuro mais próximo, promissor. Olha só, essas referências, Bruno, que você falou agora, que é importante para essa geração. Muitas vezes a gente vai em uma quadra hoje, ou vai ao estádio, a gente diz, é só isso, ou vai, de repente, a outro local de esporte, a gente diz, é só isso, cadê o esporte? Cadê as pessoas praticando esporte? Mas houve um momento aqui em Pirá que era muito mais intenso essa atuação dos esportistas em Pirá. Você lembrou muito bem do Fernando, excelente. Eu lembro que uma vez eu estava tentando aprender basquete. Você veja, tem um grupo ainda que atua aqui jogando basquete na quadra, mas passa como se nada existisse, ninguém incentiva, ninguém olha. Tem a galera do baleado também, mas é preciso realmente ter algo organizado para isso, né? Uma Isso. vez aqui em Pirabio, só ressaltando, agora me veio a memória agora, que, olha, vejam que esporte, eu não sei se você lembra, ali na praça, hoje Alberto Sintra, Praça da Bandeira, o pessoal tava atletismo, fazia corrida ali, cara. E aquilo chamava a atenção das pessoas. O esporte serve para aglomerar, para educar, para integrar. Isso é verdade, mas em contrapartida a gente não vê um incentivo. Parece que tudo está muito fraco, parece que não existe mais, parece que a gente olha para o retrato esse período e acha que está lá parado e que ninguém mais liga, e vai ficar por isso mesmo. Esse é o grande perigo. Deixa eu mandar um alô aqui, Bio, antes da sua fala aqui, o pessoal que está aqui nos acompanhando, nossos colegas e amigos, né? O Antônio César Bispo, a Meire Lúcia, ela diz assim, Fernando, você ainda mora no Camisão? Tá todo mundo na toca, né? Diz aqui a Meirilice para o Fernando, né? E ela diz, olha, por isso que fica na escola Ivone Barreto, né? Jogando ping-pong com os alunos às horas vagas, tá aí, né? E o Yuri Mendes também, Yuri, um abraço para você, Yuri, também. Joguei demais o handebol, mas foi em Jequié, ele diz aqui o Fernando, né? Era goleiro. Quando retornei, foi que me falaram que Ipirá tinha uma das melhores seleções de handball. Ele ficou Olha aí. espantado. Olha, interessante isso. E parece, Bill, que tá tudo assim, sabe, lá morto, enterrado. Parece que não há uma luz no final do túnel. Não, viu, Bill? Tá? O Jackson Nascimento, boa noite. Mande um alô para a galera da Caixa d'Água. Pronto, tá aí, Jackson. Um abraço pro pessoal da Caixa d'Água. Pronto. Bill, isso tudo tem que ficar no passado. Como é que faz para reviver isso? Olha, uma grande seleção de handebol tinha aqui em Piratinha, não é? O que é que a gente faz então? Um abraço aí pro velho Jackson aí da Caixa d'Água, né? Uhum, Essa região aí é extremamente promissora, né? Quando você pega é. ali Conceição, Caixa d'Água, Caixa do d'Água, lado direito, você vai sair lá no HU, lá no Amparo, pro lado esquerdo, você já sai lá no João Velho. Ela está É, no centro, fazendo essa divisão, em verdade. contato, inclusive, com aí o pessoal no Rio Paraguaçu, né? Pertinho. É verdade. Veja só, como eu estava falando, o Fernando traz essas memórias aí, e eu me recordei aqui, veja como o esporte ele vai movimentando toda a cidade. Né? Tínhamos campeonatos, todos os finais de semana, de totó, lá na ABB, e de ping-pong, totó e ping-pong, além futebol de salão, vôlei, futebol
de campo, natação, né, e suas variedades. Ou seja, tudo isso é possível retornar. Mas isso só é possível se construirmos políticas públicas no município como forma de incentivo, incentivo que eu falo, uma própria diretoria de esporte que existe no município, mas ela precisa ter autonomia e recurso, porque não dá para você criar uma diretoria de esporte que não tenha recurso nenhum e que fique dependendo de anos e anos para poder fazer apenas um torneio na zona rural ou do nada assim, vamos fazer um torneio agora dos sêniors. Mas isso tem que ter dentro de uma política. É tanto que tem ano que você diz, esse ano vai ter ou não vai ter? Ano que vem será que vai ter ou não vai ter? Isso dá insegurança, isso não é política pública. Então, políticas públicas precisam ser construídas, inclusive imaginando a próxima geração, as próximas gerações, que eles se internalizem desse processo essencial do que é o esporte no processo educativo, porque através do esporte você trabalha corpo, mente, mas também tira muitos jovens de vícios, como ligado à questão do álcool ou drogas mais, ou mais não tão pesadas como o álcool, né? A diferença aí é a licitude apenas. Então, ao invés de se criar aquela cultura de que ao final de todo jogo tem que encher a cara de cachaça, você vai trabalhando isso. Não precisa encher a cara de cachaça. Você pode tomar uma cervejinha normal, né? Adultos, jovens não. Menor de idade, não. E isso o esporte pode proporcionar para todos nós, para a cidade, e isso reflete em desenvolvimento. Veja o susto de Fernando quando ele chegou e disse que tinha uma seleção muito forte em Ipirá de handebol. E ele comprovou isso. E isso a gente... É possível, sim, criar políticas públicas para a gente retomar esse sonho que um dia já foi realidade. Pois é, estamos aí com o Elber Santos, o Binho de Vavazinho, aqui em nossa live. Agora são exatamente 7h34, né? Estamos aí, também sendo transmitido para a Rádio Web Piracity e também pelo site piracity.com. É só você acessar que você vai assistir a nossa live. E mandar um grande boa noite aqui também para o Clodoaldo Mascarenha, Merilúcio Pinheiro, Fernando Colonese. E olha só, Welber, eu chego a me arrepiei aqui de ver essa figura que, se eu não me engano, a última vez em que eu tive contato com ele foi lá em 92 ou 93, talvez, já tem um tempinho, viu? Sabe quem é? Nada mais, nada menos do que Alemário Bispo Macedo. Ele falou, meu grande amigo, que saudade. Alemário, para quem não sabe, Johnny Costa, é irmão de Bolinha. Não é isso mesmo, Johnny? Mas tem tempo, viu? Tem tempo que eu vou falar dele, viu? Eu chego a me arrepiei aqui, sinceramente, eu não vou mentir para vocês, mas meus olhos lacrimejaram aqui, porque, sinceramente... Bom, viu? Ai. E o Clodoaldo, ele fala aqui, Binho, boa noite, amigos. Todo grande evento em Ipirá envolvia o esporte intermunicipal, gincana, Semana da Cultura, torneios escolares, entre outros grandes eventos, revelando grandes esportistas e personalidades ipiraenses. Realmente, isso é verdade, Clodoaldo. Ele que hoje mora em São Paulo, e ele sabe dessa época, né, de Caldi Lúcia. Isso eu estou falando só do futebol, mas tinha outros, como Fernando já relatou, e como outros têm relatado aí. O Yuri mesmo falar do handebol mesmo, meu Deus do céu. Eu lembro que tinham jogos, se eu não me engano, jogos que eram intermunicipais, parece, que handebol, futsal, todos esses times, e aí, às vezes, a seleção de Ipirá disputava com Lençóis, e assim por diante, né? Então, isso acabou morrendo, eu não sei por quê. Aí eu te pergunto, Binho, por
essa importância do esporte como ferramenta na educação? Eu queria saudar aqui minha amiga Marina, que está aí também nos assistindo, que fez a live ontem, uma temática super interessante, né? Essa questão dos animais em Pirá. Saudar meu amigo Clodoaldo e meu amigão Alemário. Meu amigo, você sumiu completamente. Eu também devo ter visto ele nos idos dos anos 90, né? Filho do grande Neca, irmão de Bolinha. Grande, forte abraço. Também fiquei emocionado aqui em saber que você está aí participando. Que maravilha, que bom, que bom. E você vivenciou isso também de perto, né? Esses tempos áureos do esporte de Ipirá. Essa relação, como eu havia dito lá atrás, é intrínseca e direta, né? Volto a dizer, fala de educação física nas escolas. Educação física não é jogar futebol ele por si só, né? Eu tenho me permita uma homenagem aqui simples, singela, que é meu amigo e professor Mané. Na época, Mané me contou uma história, eu não sabia, né? Não existia cursos de educação física, né? Não existia um curso universitário de educação física. Veja a sapiência, né, de um Mané, depois veio o Bu, e tantos outros, professora Soliane, professora Edna, né? Figuras que, no seu afã, professora Kátia, né? Que morou ali na rua Pegentino Dutra, que hoje é professora da Universidade Federal da Bahia. Ou seja, o Mané, falo Mané pela relação mais próxima, não tinha o curso universitário de estudar especificamente sobre a educação física, mas já trabalhava. Trabalhava o quê? Valores de respeito, valores de compreender que no esporte e na vida existem regras a serem respeitadas. Isso é processo educativo, através do esporte. Compreender os limites do corpo, os cuidados com o corpo. Nós estamos hoje diante aí da pandemia do coronavírus, e que uma das coisas é o cuidado também com o corpo. Porque quando você desenvolve processo de higienização corporal, isso é um cuidado permanente. Não é só durante a pandemia. Isso precisa ser incorporado como prática cotidiana. Isso quem pode orientar, quem pode nos educar, portanto, pode criar sentido no esporte, são os professores, os mestres em educação física, sejam eles com o diploma de universitário ou não, porque nós temos os professores leigos, donos de escolinhas, donos de times, né? Uma grande referência que nós temos, o Luiz Cazumba, né, que fundou o Corinthians nos anos, nem sei quando, lá nos anos 70, me parece, né? E tinha uma gramática, tinha uma forma, tem um estilo de ser do Corinthians, do Morro da Alegria, por conta de quê? Do professor Luiz Cazumba, que está ali à frente do processo, dando sentido àquela questão do esporte. Então, assim, esta relação da educação e o esporte é muito intrínseca. E volto a dizer, é preciso cuidar no desenvolvimento de políticas públicas que relacione diretamente essas ações entre o esporte nas suas mais variadas modalidades e o processo educativo. Johnny Costa. Pois bem, eu aqui analisando, meu, e vou falar antes da pergunta aqui dos internautas, que é muito bom, porque a gente, na semana passada, a gente falou sobre cultura e você realmente estava muito bem inserido, e agora sobre o esporte também. É importante, Bill, a gente estar atento a todos esses aspectos culturais, o próprio esporte, que também é uma cultura, não é? Então, é bom estar ouvindo isso, é bom que os internautas aprendam com a gente, compartilhem, colaborem, como o Fernando, o Alemário e todos vocês aí, então vocês estão colaborando com isso é enriquecedor. Isso faz a gente ter outro viés, faz a gente pelo menos sonhar novamente com o esporte nessa cidade, não é? Que raramente a gente escuta alguém com tanta propriedade expor sobre o esporte, com tanto conhecimento, e você conheceu os responsáveis
da época áurea do esporte aqui em Pirá. Isso é muito bom. O Fernando, inclusive, Binho, ele diz aqui, ó, sem esquecer que era não só o masculino, mas também o feminino, que podemos citar como exemplo Ivana, Edna, entre outros, né, que você acabou dizendo. Participação agora do Gleidson Souza, ele diz, boa noite, Binho, Jorge e Johnny. Binho, vários esportes poderiam ser enquadrados na nossa cidade, mas infelizmente política pública social é pífia na nossa cidade. Qual a visão sua desse tipo de política social e como Impirá poderia se enquadrar e virar uma cidade exemplo? Ipirá tem tudo, para ser exatamente um grande exemplo no campo do esporte. Já falei aqui no campo da cultura e hoje falando do campo do esporte. Dessas várias modalidades, eu citei aqui, dentro da pergunta do meu amigo Vinícius, transformar, por exemplo, eu estou falando da sede, a ABB, né, o espaço da ABB, numa parceria público-privado, em um centro desportivo de Ipirá, com várias modalidades. Ali você pode botar a natação, a quadra, né, você pode transformar tanto no futebol de salão, vôlei, handebol, baleado, basquete, né, tênis também, o campo, ou seja, várias modalidades que você pode incentivar, mas tudo dentro de uma política pública. A Fundal, por exemplo, que é a Fundação Antônio Almeida, tem uma piscina e que tem aulas de natação. É possível pegar essas instituições, também que é uma fundação, e incorporar dentro de uma política pública para você, quanto mais você ampliar o leque de diversificar, você vai incluir mais pessoas. Os alunos das escolas públicas e também das escolas privadas, não tem nenhum problema enquanto a isso. Mas essa política precisa se expandir para o interior do município. É preciso criar uma política onde cada povoado tenha um núcleo de esporte. Núcleo que eu falo não é que tenha uma diretoria de esporte específico daquilo ali, não. Que tenha uma estrutura mínima, por exemplo, cada povoado, mas você pode assim, juntar ali um Burana, Malhador e Rio do Peixe, né? Você faz um centro esportivo ali dos 3 povoados, que atenda os 3, com as várias modalidades. Seja de ter lá até jogos de totó, como eu falei aqui, tênis, tênis de mesa, mas você tem futebol de campo, futebol de salão. E por que não? Por que não também incentivar o processo de natação em algumas localidades, que aí o custo aumenta um pouco? Mas é possível. É possível. Então, só assim, e pensando nas novas gerações, portanto, é preciso sair da ideia imediatista de que se vai criar uma política pública em 2021 e ao final de 2021 o Ipirá vai estar disputando até a Olimpíada. Não é isso. Não é isso. É preciso investir na educação infantil, né? Depois que isso vai se reverberando para as novas gerações e a gente vai colher esses frutos lá na frente. A gente vai ver esse resultado lá na frente. E uma outra ideia é sair da lógica que achar que toda pessoa que pratica o futebol amador tem que um dia virar uma grande estrela. Não. Não necessariamente. O esporte não tem esse condão necessário de que a pessoa tem que fazer o esporte porque ela vai virar uma estrela. Não, necessariamente. Ela faz o esporte por processo educativo, pelo processo de bem-estar, pelo processo de se sentir melhor enquanto ser humano na sua terra, tendo vínculos de alegria e prazer. Não necessariamente. Isso pode ser um acidente, né? Um acidente, às vezes um acidente bom. A pessoa se destacou tanto que um olheiro viu e levou aí e explodiu, né? Ótimo. Mas eu estou dizendo que uma política pública ela não pode ser voltada para dizer assim, todo mundo que vai jogar bola aqui vai virar um Messi. Não é isso. Isso é uma visão capitalista equivocada. O esporte é muito maior. É o prazer, é o sentido do ser humano a partir do esporte. Tem Muito mais bem. perguntas aí? Tem uma aqui.
tá? Eu vou fazer para você, Jorge Wellington já entra também para participar, mas Messi Costa participando, Binho. E você falou no futebol infantil, olha a pergunta oportuna do Messi aqui. Olá, boa noite. Ah, Pena que em Pirá, Binho, não existe investimento para esportes infantis. O maior investimento é no futebol para adultos. E hoje os clubes também não trabalham mais o dente de leite, nem o juvenil. E aí, Binho? eu acho que vai junto com o que eu acabei de falar, dessa política pública, principalmente que comece a atuar lá de trás, na educação infantil, passando pelos jovens e adultos também, e também a terceira idade, vamos dizer assim, né, os sêniors, né, não necessariamente terceira idade, ataque em todos os sentidos. Agora, é preciso começar e ter mais foco na educação infantil, porque a gente tem uma perspectiva de futuro. Mas sobre esse aspecto específico do futebol, a gente vai tratar disso numa próxima live, porque o futebol de Pirá merece uma página específica. A gente vai discutir sobre o futebol hoje, algumas estrelas, não só no campo, mas fora de campo, né? Que isso é bom a gente enfatizar. Alguns que estão entre nós ainda, outros que já se foram, e a gente vai estar trazendo isso aqui mais especificamente. Uhum, pronto. Mas, Jorge Wellington, Pois é. Estamos aí com o Elber Santos, o Binho de Vavazinho. Ele também, Johnny Costa, você sabe que ele é mestre em educação, pedagogo, produtor cultural. E o tema de hoje é educação e esporte. Desde já, peço aí aos companheiros aí de live aí, né, os internautas, que compartilhem a live e que você também pode ouvir a live via a Rádio Web Piracite e também acessando o site piracite.com, que a live também está sendo retransmitida para o site. Então, desde já, nós agradecemos a todos vocês que sempre estão acompanhando, toda semana nós temos lives aqui, amanhã mesmo estaremos com Alexandre Guzmão, né? Nós vamos falar amanhã de arte, né? E Alexandre, ele é o cidadão que é referência para falar de arte, porque além de biólogo, ele fez artes, né? Então, artes plásticas. Então, ele é eu peço a vocês para que também amanhã compareça aqui também na live com o Alexandre, né? E o Alemário também, Binho, ele disse aqui, ó, que recebam um forte abraço de todos nós aqui de Arealva, em São Paulo. Lembro da primeira gincana de Pirá. O esporte é de fundamental importância para a nossa sociedade. E Gilmar Cigano, né, ele está dizendo aí que chegou, ó, yeah! chegou. É verdade. Pois é, Bill, você me fez lembrar agora que as escolas realmente elas tinham um interesse mais no esporte e participavam mais. Aliás, o futebol tinha essa vertente, o da escola. Depois isso foi se esvaindo muito, sabe? Você não vê mais, até porque antigamente, eu acho que principalmente no Polivalente, você existia o Grêmio, então a gente tinha mais unido, mas a gente tinha mais referências, Bill. Eu acredito que a gente perdeu muitas referências hoje, muitas vezes com relação ao esporte, hoje se transformou assim, olha, meu filho está na escolinha, eu quero que ele seja um Neymar da vida, não é? Mas é muito mais do que isso. Eu acho que o esporte acabou se perdendo por conta disso, sabe? Esse lado muito mercadejante do esporte, e eu me refiro muito ao futebol, mas outros e outros já tiveram tempos áureos aqui. Mas a educação física era um fator extremamente importante, Binho, até porque é através do esporte que a gente tem aquela noção do respeito ao outro e às regras. Interessante. É através do esporte que a gente sabe, aprende a conviver e a compartilhar na sociedade. E muitas vezes a violência está ligado à ausência desse aspecto nos esportes, é não respeitar o outro, a violência, também por conta de você não ter mais aquela integração. Aliás, esporte era algo natural para a gente. Hoje, infelizmente, está sendo algo raro, não é? Raro. Você vê realmente a galera adolescente se dirigindo para o futebol, isso está muito raro.
Viu? Isso é preocupante, inclusive a frequência no próprio estádio de Ipirá está baixíssima, né? E eu digo mais, pelo que eu tenho acompanhado, e olha que eu não sou nenhum analista esportivo ipiraense, mas, gente, o esporte em Ipirá está decadente, igual aquela múmia de Murrá, está em estado decadente mesmo, viu? Tá? E isso se faz Veja necessário um olhar diferenciado, né, viu? o olhar diferenciado. Veja essa relação que os internautas estão colocando aí. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para Ed Freire, né? Está passando Uhum, por uma situação isso. muito difícil, né? Acabou de perder a sua mãe, assim como meu amigo Jurandir Costa, que meu amigo Guilherme, né? O pai dele também faleceu essa semana. É uma situação difícil, mas com certeza a gente está aí para dar continuidade ao legado dos nossos pais, o que eles representam para todos nós. Né? Então, um forte abraço, meus sentimentos para todos vocês. Vejam como a relação educação-esporte, e eu estou falando agora especificamente da educação formal, ou seja, a educação da escola, elas andaram sempre casadas. Então, as atividades dentro da escola estavam relacionadas ao processo de educação física. Então, tinha as aulas de educação física, no caso do polivalente, que hoje é o CETEP, né? Tinha ainda a turma de esporte. A convocação para a turma de esporte era um negócio assim, parecendo aqueles plantões que dá na Globo, né? Que aparece aquela vinheta, que todo mundo fica esperando. Amanhã vai sair a lista da convocação. Quem é que iria para a turma de esporte? Quem é a turma de esporte? Aquelas crianças na época que se destacavam mais, né? Que isso é processo natural, né? Para disputar competições e tudo mais. Mas os outros não eram desprezados. Tinha sim, todo mundo tinha o direito, né, para praticar o esporte, às vezes handebol, às vezes o futebol, feminino e masculino. Então essa relação é muito, muito forte. Outra coisa, as gincanas. Tivemos a primeira gincana do Polivalente de Pirá, foi promovida pela minha amiga, que eu gostava muito, da professora Mari Lourdes. E tinha sempre atividades ligadas ao esporte, dentro da gincana. A gincana de Ipirá, que já era um esporte por si só, do movimento e tudo mais, também tinha atividades ligadas ao esporte. Veja como a coisa vai se introjetando na vida cotidiana da cidade, onde as escolas, gincanas, qualquer atividade, tinha que se incorporar a questão do esporte, porque estava na pauta do dia. E aí eu queria só finalizar essa parte dizendo que me parece estar no horário do nosso convidado, né? E algumas perguntas ou colocações que foram ditas aqui, a gente vai pegar, Jorge, para a gente retomar na semana que vem, já introduzir, que vai ser também sobre esporte, semana que vem. Mas veja só, uma anedota que o educador Celso Antunes, ele fala, ele disse que chegou, uma anedota, né, numa penitenciária, e conversando com o diretor da penitenciária, enquanto isso ele olhando os presos jogando bola lá embaixo. E disse assim, por que eles estão aqui? Aí ele disse, eles não sabem cumprir regras na sociedade. Aí ele olhou e disse, mas olhe lá, eles respeitando o apito do juiz, eles respeitando que quando a bola saiu da linha é lateral, né? Ou seja, eles podem compreender as regras, desde que se dê as condições necessárias para isso. E isso pode vir do esporte aliado ao processo educativo. Volto a dizer, numa aula de educação física, numa aula, porque toda modalidade esportiva é uma aula, as escolinhas de futebol, outras modalidades, você vai ensinando as crianças, jovens e adultos que a sociedade é cheia de regras e as regras precisam ser obedecidas, precisam ser compreendidas, porque elas existem para evitar o caos. Já pensou
se não existisse impedimento no futebol, se não existisse um juiz para arbitrar ali, se não existisse regra nenhuma no vôlei. Então, você pode pegar de qualquer jeito e colocar do outro lado. Então, as regras precisam existir e elas precisam ser respeitadas. Para isso, eu, enquanto indivíduo, eu, enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto, eu preciso impregnar de sentido todas essas regras de funcionamentos para que a sociedade e os esportes funcionem bem. O Binho, o Yuri ele diz aqui, né, que interessante essa colocação. Toda vez que reduzimos o contato de nossas crianças com a pluralidade da sociedade, elas se tornam egoístas, egocentristas e individualistas. Esse reflexo é nítido nos dias atuais, no que compete à empatia. Aí ele ainda continua falando, né, que vale salientar que a tecnologia também foi um dos fatores preponderantes para o distanciamento da criança nas práticas esportivas. E o Jadailson Bianchi, o Jai, o artilheiro de todos os tempos, ele diz aqui que boa noite, oráculos da comunicação. Queria saber do nobre colega Binho por que houve esse abismo entre o esporte e a educação em um curto espaço de tempo, mesmo sabendo dos benefícios que esse casamento ocasiona. É verdade, viu? Esse casamento entre a educação e o esporte não sei o porquê. Esse desquite, assim. Eu vou responder essas duas questões e aí logo depois a gente pode chamar o convidado. Eu já enviei a mensagem para ele aqui, para ele entrar aí. Ele deve estar se aquecendo. Tá legal. Então, assim, Yuri, suas contribuições, como sempre, super valiosas, agradeço demais. Agora eu queria, como o tempo aqui hoje está curto, eu vou retomar esse seu questionamento, porque ele é muito, muito importante. Principalmente quando você toca nessa relação do avanço das tecnologias de comunicação e informação e o impacto, vamos dizer assim, na questão da redução da participação da juventude, da criançada, na questão do esporte. Isso é fundamental e merece um debate mais aprofundado. Eu vou trazer semana que vem. E obrigado mesmo. Jadailson Bianchi, meu amigo, um dos jogadores que eu já vi mais elegantes em campo, né? É professor também. O Jadailson é professor de geografia, né? Formado em geografia. E esse abismo, Jair, que eu disse lá atrás, ele se deu. Acho que Jorge está ajeitando aí. Ajeitando aí. Eu estou ouvindo, rapaz. Fala baixo. Já está ok. Eu vou ficar cá, viu? Esse abismo, Jair, ele se deu exatamente por essa falta de políticas públicas, onde o esporte foi relegado à questão imediatista, como o Johnny iniciou a nossa fala aqui. Alguém é campeão de basquete, agora vamos fazer basquete. Alguém é campeão de tênis, vamos fazer tênis. Ficou nesse imediatismo e se perdeu a essência de transformar o esporte em políticas públicas permanentes para que esse vínculo entre a educação escolar mesmo não se perca jamais. Não é? Então, as outras questões eu vou retomar, principalmente vou começar com essa fala de Yuri, né, que ele traz aí, e agora aí o nosso convidado, né? Meu amigo, meu sobrinho, Arthur Pacheco. Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Cadê? Boa noite. Agora fala. Aê! Olha, eu queria falar uma pergunta. Peraí que eu vou falar com minha mãe. Tá saindo duas vozes de Binho. Aí, ó. Arthur, Vou falar aqui rapidinho. Arthur, se você tiver acompanhando no Facebook aí, fecha o áudio do Facebook. Isso. Pronto. Abaixa o volume, Arthur. Aê, foi. Pronto. Deixa eu lhe fazer Vou lhe fazer uma pergunta aí. Você já veio com a camisa
do Flamengo para me provocar, né? Mas você acha... Aí, ó. Ai, Você- Deus. Você acha que o Flamengo vai repetir Hã? o perfil que ele foi o ano passado? Oxe. O mesmo time? Ó, Fecha o áudio do Facebook. já fechei já. Ó, eu acho que o Flamengo, esse ano, eu acho que ele vai bem. Só que não igual o ano passado. Mas o time ainda está o mesmo? Alguém saiu? Quem entrou? Ó, assim, as mudanças foram grandes. Mas se eu ficar aqui falando as mudanças, as saídas, aí vai acabar a live e eu vou estar falando isso. Gabigol, por exemplo, você acha que continua? Eu acho não, eu tenho certeza, porque o Flamengo já contratou. Ah, certo. Já tá confirmado já. Rapaz, Fala daí, você, Johnny. rapaz, você aprendeu direitinho lá na antena, né, Arthur? Já vim Rapaz, preparado de lá. você sabe tudo do Flamengo, né? Tudo do Flamengo. É. Não é? O que é que você queria que acontecesse com o Flamengo agora? Um desejo, um sonho, né? Calma. Vai Ganhasse pensando. mundial. Ganhasse mundial. Mas não já ganhou um monte de vez? Não, o mundial só ganhou uma vez só. Quando ganhou? Quando foi? 81. É mesmo, rapaz. Mas, Rapaz. mas nessa época o time do Flamengo era um time bom, não era não? Hoje em dia, não sei se chega à mesma época da década de 80, não chega não? Não chega, não. Oxe, os caras dá 10-0 no dia hoje em dia. Rapaz. Ô, Arthur, o que é que você não Oi. gosta no Flamengo? O que é que você não gosta no Flamengo? Você queria mudar no Flamengo para melhorar? Ó, eu não vou falar de hoje em dia, mas eu vou falar lá atrás. Isso. Uhum. Ano passado, início praticamente. Quando o treinador ainda não era Jorge Jesus. Era Abel Braga. Ele não botava o jogador bom. Ele deixava o bom no banco e botava o ruim em campo. Eu, como não gosto do jogador que ele botava, eu não ficava com a raiva. Eu tava doido para ele sair logo. O Arthur, você sabe a escalação atual do time do Flamengo? Você sabe? O Messi está me perguntando aqui. Assim, é porque faz as mudanças, os jogos, mas assim, o real desse ano, eu acho que o time seria assim: Diego Alves, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Rafinha, Felipe Luiz, William Arão, Everton Ribeiro, Gerson, Travou aí? Deu uma travada aí, mas pode falar. Escalação, rapaz. Tava na escalação, Binho. Na escalação, rapaz. Tem até uma pergunta aqui para ele. Deixa ele Aí. retornar aí. Voltou, ele voltou. Voltou. Aí. É internet. Foi. Uhum. Ô, Arthur, eu Fale. tenho uma pergunta aqui. O Botafogo iniciou 2020 fazendo uma contratação internacional que foi Honda, né? E agora estão aí, Sim. tá saindo aí no noticiário que o Botafogo quer investir mais ainda, quer contratar aí Robin, Cadê? tá falando de outros jogadores internacionais para vir para o Botafogo. Você está acompanhando isso aí? Ixi, Maria. É, Arthur? Me ouviu? Tá ouvindo, Arthur? Parece que travou a live dele novamente. Acho que é a internet. Pode continuar aí, Binho. O Alemário aqui, ele diz aqui, ó,
que não estava me conhecendo. É que agora que estou conhecendo, meu amigo Jorginho, rapaz, que saudade. Esse foi um grande presente que recebi essa noite. Rever vocês e saber que estão bem. Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus também abençoe você e sua família, Alemário. E saudades é grande demais, porque tem muito tempo, né, Johnny e Binho, que nós acho que não vemos aqui o Alemário, né? Muito tempo. Alemário é uma das figuras que a gente pode dizer assim, que eu precisei muito da minha vida, né? Da nossa chegada em Catu, ele era como o líder lá e nos acolheu bem, super bem atendido, né? Nos ajudou muito. A gente era adolescente, 15 anos, né? Nos ofereceu régua e compasso a lidar com aquele novo mundo. E eu só tenho a agradecer eternamente, serei grato ao Alemário. Olha Arthur aí de novo. Pergunta, Arthur, aí. Cadê? Vai, pergunta. Cadê? Cadê ele? Eu estava lhe perguntando o seguinte, que o Botafogo fez a contratação esse ano de Honda e que está saindo aí nos jornais de que estava querendo contratar outros jogadores internacionais, como Robin, eu esqueci agora o nome do outro. Você está acompanhando isso? E se isso for contratado mesmo, vai meter medo no Flamengo? Que eu tô sabendo dessas contratações, eu não estou sabendo. Mas, tipo, se for contratado, continuo achando que vai continuar sendo vice no Carioca. Esse aí, a fala dele é apaixonada, né? Ô, Arthur, para você hoje, qual o melhor jogador do mundo? Calma. É difícil, viu? Mas continuo achando que é Messi. Messi é imbatível. E tem outro jogador aqui, assim que... Sim, aqui eu achei. Dirigente revela sondagem por Robin e ligação para gênios Fábio Rafael. Ele já foi pegar notícia. Ah, ele é rápido, ele é rápido, ele não perde fácil, não. Ele não perde. Rapaz. Mas é apaixonadíssimo pelo Flamengo, viu, Binho? Demais até. É verdade, esse é. Verdade. Também com o nome Arthur, né? Ai. Pois é, Welber. Então, estamos aí também, né? Hoje com a participação aí especial de Arthur Pacheco, né? Ele que também é meu sobrinho. E aí, ó, o Ferreira Filho, que é o Zezé lá do Banco do Brasil, ele falou que papo bom, hein? Em breve a equipe Rei estará em campo numa live sobre o futebol de base. Com certeza, Ferreira. Já é só você falar o dia e horário que já está aí, ó, prontinho para vocês. E Arthur também, se você puder participar da live com vocês aí também, Ferreira, será de bom grado, né? Né, Johnny Cobb? Verdade. Olha, o Antônio Soares, o Antônio Fotógrafo, ele diz, verdade, hoje não tem mais esportes nas escolas, como antes. Olha aí, ele te sinalizando, né? Mas sim, a gente vai receber o Ferreira aqui para falar sobre esporte infantil, sobre a Rei também, né? Ô, Arthur, Oi. Um abraço aí a Ferreira, que é uma outra autoridade no campo de esporte, né? Não só em Pirá, mas em Pintadas. É uma autoridade. É uma autoridade no campo do futebol amador, a quem eu tenho o maior respeito, inclusive, né? Ô, Arthur, em Pirá, você torce para algum time? Porque Cauã torce. Eu já sei qual é o time dele, seu irmão. Mas e você? Torce para algum time e por quê? Assim, eu torço pro Vila Nova. Porque os jogos que eu foi para assistir ele. E aí, se apaixonou pelo Vila Nova? Assim, na real, o time de coração mesmo é o que tu jogou. Mas o Vila Nova... Aí, o Vila Nova, assim, mais ou menos. Pode falar isso.
O time não é tão bom, mas também não é tão ruim. Que bom, pelo menos em Ipirá a gente torce pelo mesmo time, né? Que é o Vila Nova. Mas depois que eu lhe contar, na próxima semana, a gente vai falar sobre o futebol de Ipirá, tem que ter uma página específica, e eu vou lhe contar um pouco sobre a história do Vila Nova, inclusive a importância do seu avô, né, no time do Vila Nova. Aí você vai se apaixonar mais ainda. É uma história muito bonita, muito bonita. Nem eu estava sabendo disso. Pois é. Nunca sabia. Olha aí. Olha aí. Nosso convidado especial de hoje é Arthur Pacheco, Jorge. Isso, com certeza. Então, agora são 8 horas, 12 minutos, portanto, 1 hora e 12 minutos de live. E, desde já, agradecemos aí ao Welber Santos, o Binho de Vavazinho, Arthur Pacheco também, que está aí, e as suas considerações finais, Welber, e depois, Arthur também, né, Johnny? E o final nós encerramos, né, Johnny? Exatamente. Uhum. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, pelo convite, por esse bate-papo extremamente enriquecedor, a participação de Ed Freire, de meu amigo Zezé, Marina, Fernando Colonese, Clodoaldo, Yuri, Alemário, tantos anos, olha o que a internet nos proporciona. Agradecer a participação de todos e já convidá-los e convidá-las para que na próxima semana, sempre nas quintas-feiras, às 19 horas, nós vamos tratar do esporte, mas abrindo uma janela especificamente sobre o futebol de Ipirá, que merece uma página especial. Então, convido já todos vocês a participarem e vai ser muito interessante. Vamos ver aí se a gente consegue, inclusive, Jorge, abrir um espaço dentro da live para que um Zezé possa participar, entrar mesmo na live, como o Arthur entrou hoje. Pelé da Rua da Quadra seria muito interessante também. Então, essa relação educação e esporte é de extrema, fundamental importância, mas volto a frisar, né, dentro da fala do meu amigo Jadailson Bianchi, o Jaide Celina, né, essa relação de educação escolar com o esporte, a gente precisa bater mais nessa tecla para que a gente crie políticas públicas dentro do esporte conectado ao processo educativo. Então, forte abraço. Aí agora é com você, Arthur, suas falas finais. Valeu. Eu vou mandar um abraço para minha família que está me assistindo, mesmo estando do meu lado, mas quer sempre ver, né? Quer sempre ver. Jorge, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vixe, vai devagar. Quando voltar os campeonatos de Ipirá, vocês três acham que quem vai ganhar? Pergunta difícil. Eu não sei como é que vem os times, mas com certeza eu torço pro Vila Nova. Eu prefiro esperar todo mundo, os times todos retornarem, aí eu escolho, viu, Arthur? Aí eu escolho. Torce, sabe para quem, Arthur? Vai que tá lá na frente. Olha aí. Então ela é flamenguista até o Flamengo acabar. Ele é flamenguista. Aí. Olha, ô Jorge, deixa eu agradecer a todos os internautas, e foi uma live sensacional hoje, com grandes reencontros e encontros também aqui hoje, né? O Alemário apareceu, né? Receba nosso abraço novamente. E uma amiga que está aqui na live que tem tempo que eu não a vejo, viu, Binho e Jorge? Porque a Adriana. A Adriana está aqui, entrou aqui. Um abraço para você, Adriana. Olha, muito tempo que eu não vejo a Adriana, né? Então, um abraço para você, para toda a sua família, Adriana, porque aqui é um encontro, né? Não é, Binho? De amigos, a gente bate papo. Olha, é a Adriana Borges? Não, é Adriana Amorim. Adriana Amorim. Sim. Almeida Amorim, né? Muito tempo, lá de Chique-Chique, né? Então, tá ligado aqui
Né? Tendo um Maravilha. grande abraço. Meu amigo Gilmar Cigano também ligado. Um abraço para você, Gilmar. Antônio, Sim. fotógrafo também. Assim, uma imensidão de pessoas, não é, que sempre nos acolhem aqui na live. Eu agradeço a todos vocês. Compartilhem, colaborem, mande suas perguntas. Não é? De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, aqui no Facebook, a gente tem um encontro que é o Bate-Papo na Siri, sempre uma opinião importante, algo que vai ajudar você a viver melhor e a compreender melhor essa vida, não é? Então, agradeço a todos vocês, um grande abraço. Jorge Wellington, Arthur, que saudade, Arthur da Antena, né? Quando a gente voltar, você vai para lá para a Antena também, Arthur. Johnny, Eu tu não também, sabe a né? saudade que eu tô, Johnny. Olha, é verdade. Eu não Aí, aguento mais ficar dentro de casa. não é, rapaz. Isso aí, ó. Tá. Pronto, Jorge Wellington. O que é bom dura pouco. O que é bom dura pouco, mas é assim, né? Temos um encontro novamente na próxima quinta-feira com Binho de Vavazinho, né? E eu também agradeço aí a todos vocês internautas que participaram, o Alemário, o Antônio Soares, que é o Antônio fotógrafo, né? O Messi Costa, a Neia, o Ferreira Lima, Andréia Figueiredo também, ó, nossa amiga Andréia está participando aí também. E Falando. muita gente participou, o Yuri Mendes, que sempre também é participativo aqui. Uma ótima noite a todos vocês, sintam-se abraçados. Às vezes passa muita as perguntas e as considerações aqui, né? Que às vezes a gente não dá para acompanhar tudo, mas desde já nós agradecemos. Lembrando que amanhã estaremos aqui também no bate-papo na Siri com Alexandre Guzmão, estaremos falando aqui da arte, né? Ele que também é biólogo, artista plástico, então estaremos aqui amanhã. Lembrando também que na segunda-feira estaremos com a psicóloga Maiele Brandão, na terça com o Diego Aquino, que é também psicólogo, na quarta com o Dude, né? Estaremos fazendo a live com o Dude, na quinta com o Elber, com o Binho de Vavazinho, e na sexta com o Rafael. Então, desde já, uma ótima noite para todos vocês, que Deus abençoe sempre todos vocês, e até amanhã. E com o Elber, até semana que vem, né, Binho? Valeu, com certeza. Valeu, boa noite, Arthur, boa noite, Johnny, boa noite, Binho, boa noite, internautas. Um abraço. Valeu!